Olá, eu sou Fernanda Albuquerque e hoje eu vim gravar um vídeo que foi pedido aqui, olha que coisa interessante, para falar um pouco sobre a minha rotina de alimentação, de água, de exercícios, e hoje eu vim contar um pouquinho aí dessa história para vocês. Gente, eu sempre tive assim eu diria uma consciência alimentar, sabe? Sempre tentei me alimentar de uma forma saudável, assim, sempre na medida do possível, né? Obviamente que nada é perfeito. Lá no ano de 2013 eu parei de comer carne de vaca, de frango e de porco. Eu sempre falo assim as três porque a de peixe eu ainda como, eu como ovo, como também ali os derivados do leite, manteiga, mussarela. O leite em si eu não tomo porque eu não gosto, nunca gostei. Mas eu parei de comer essas carnes aí e o motivo foi porque eu não gosto muito, assim, nunca gostei muito dessas carnes, então eu parei. Em 2026, né, são 13 anos aí sem comer esses principais aí, né, mais comuns tipos de carne. Sempre tive essa consciência aí alimentar. Eu nunca fui uma pessoa sedentária porque eu sempre andei de bicicleta ou de a pé. Então sempre vou para os lugares aí de bicicleta. Todos os trabalhos que eu tive, inclusive o trabalho que eu tenho agora, eu vou todo dia de bicicleta e de volta são 11 quilômetros. Então sempre fui uma pessoa assim de ir para os lugares de bicicleta. Aí teve uma fase que eu fiquei sem trabalhar fora, que eu fiquei trampando só em casa com os artesanatos, aí eu saía para poder fazer caminhada. Então eu sempre tive essa consciência assim, tanto de alimentação quanto de exercício também. Mas eu sempre tive assim um desejo de ir numa nutricionista para ver se eu estava comendo as coisas certas, a quantidade certa de comida e tal. Aí o ano passado eu procurei uma nutricionista para ela fazer ali a minha dieta e ver, né, se estava faltando alguma coisa. E eu fiquei chocada que eu comia muito menos do que eu poderia comer para a rotina que eu tenho. Ela falou, nossa, você come muito pouco para quem se esforça tanto. Aí ela fez uma dieta ali toda adequada para mim. De manhã é 180 gramas de frutas, um café amargo. Isso para mim não é um problema porque eu gosto muito de café amargo e eu não gosto de nada doce assim de manhã, sabe? Não gosto de nada que tenha açúcar ali de manhã. E a tapioca com queijo. Nossa, esse café da manhã eu falei, não acredito que eu posso comer isso. Na minha cabeça não poderia comer essas coisas, sabe? Assim, tinha que ser algo mais sem queijo, sem manteiga, sem nada. Ela falou, não, Fernanda, a dieta ela não precisa ser algo ruim e tal, pode ser prazeroso também. Aí uma coisa que eu já fazia era tomar o suco de couve, assim, meio que no lanche ali da manhã e tal, tomava o suco de couve. Aí ela manteve e ela me deu várias outras receitas, assim, de sucos nutritivos e tal, suco de beterraba, suco de cenoura, suco de laranja. E assim, gente, é uma coisa, né? Ah, isso é muito gostoso, isso é maravilhoso. Não. Não é muito gostoso, mas é algo que faz bem para a saúde, então eu tomo assim, não é uma coisa que, nossa, eu acho ruim, péssimo, não. Mas também não é uma coisa muito gostosa. Então esse dela manteve, que é o lanche da manhã. Aí o almoço, que é 12:30, dela viu certinho lá o horário que eu acordo, o horário que eu vou pro serviço, fez tudo, gente, certinho adaptado para mim, assim, eu me senti super especial. Aí no almoço ela colocou 100 gramas de carboidrato, de feijão e de proteína, 120 de legumes e a salada verde. Nossa, fica um pratão assim lindo de se ver. E eu gosto de coisas coloridas, eu gosto de comidas coloridas, assim, em cores. Eu gosto muito, então eu fiquei muito feliz aí com esse almoço. E as minhas principais fontes de proteína ou é a soja ou é o ovo. O peixe eu amo, assim, acho muito bom, só que ele não é tão acessível monetariamente. Ele não é um produto muito em conta, assim, muito barato, muito acessível. Então, acaba que as minhas principais fontes de proteína é o ovo ou a soja, em vez ou outra ali o peixe. Eu nunca pensei em ser vegetariana ou vegana, eu só parei mesmo de comer as carnes lá porque é algo que eu não gostava, assim, né? Só pra que isso fique bem claro também. Aí a sobremesa é uma laranja, e daí 4 da tarde tem o lanche da tarde, que é um pão com ovo e um copo de suco. Eu falei pra ela que eu sentia muita fome à tarde, que às vezes eu ficava sem comer.
porque achava que não podia e tal, tinha que ser só 3 refeições por dia. Ela falou, não, vamos colocar um lanche da tarde aqui. Aí o lanche da tarde também é muito bom, porque é uma hora que eu tô com bastante fome, assim. E à noite é a mesma coisa do almoço, na janta, que são 7 horas, e eu durmo às 10 horas da noite. Aí, assim, foi perfeito, porque eu já tinha ali aquela consciência, mas eu tava comendo abaixo do que era para eu comer. Então, ter ido na nutricionista me ajudou muito nisso daí, a comer a quantidade certa de comida e a variar também. Como, por exemplo, frutas era algo que eu comia assim de vez em quando, e agora eu como ali todo dia certinho. E sobre a água, eu achava que eu era a pessoa que bebia água. Nossa, eu bebo água, eu tô arrasando. Não estava arrasando. Pro meu peso e altura, né, que é 51 quilos e 1,66 m, e por toda a minha rotina e tal, né, eu tenho que tomar 3,5 litros de água. Aí eu tenho essa garrafinha aqui, eu acho que eu tenho que tomar 6 dela, 6,5 dela para dar a quantidade certa de água. Nos primeiros dias eu estranhei muito, porque eu falei, gente, é muita água, eu ia muito no banheiro. Aí depois isso foi se adequando, foi melhorando. Já quando eu levanto cedo, às 6 horas da manhã, eu já tenho que tomar 300 ml de água. Isso daí pra mim não foi tão ruim, porque eu sempre tomei água assim quando eu acordo. Eu não consigo tipo acordar e já comer alguma coisa ou tomar um café, eu tenho que tomar água, assim, parece pra dar uma limpada, assim, enfim. Mas não eram 300 ml, era menos água que eu tinha que tomar. Mas agora eu tenho o copo medidor, tudo certinho lá. Eu comprei também uma balancinha, porque eu sou assim, eu gosto de fazer assim as coisas tudo certinho assim, sabe? Aí, não sei se eu já falei, mas eu vou pro trampo, né, de bicicleta, são 11 quilômetros todo dia, ida e volta, de segunda a sexta. Mas ela me deu um puxão de orelha e falou assim, olha, Fernanda, é isso que você faz de bike, é muito bom, é um cardio, mas você precisa treinar força. Eu falei, eita, pega. Aí a gente comprou os pezinhos aqui em casa e a gente faz 5 vezes por semana também os exercícios de força, né? Braço e perna, e eu faço abdominal também aí 5 vezes por semana. Só que assim, eu parei esses tempos, eu falei, não, injuriei, não quero mais fazer isso não quero fazer, mas agora eu tô super focada, voltei de novo e não quero parar. E assim, gente, mesmo seguindo a dieta, não é tudo perfeito, nunca é na vida, né? Então, assim, você pode sair da dieta 2 vezes por mês, mas não é uma realidade. Ali, 1 vez por semana, às vezes até mais que 1 vez por semana, eu como um docinho, eu como um chocolate, às vezes minha mãe faz bolo, eu como também bolo. Então, assim, eu não fico me privando demais, porque se você se priva demais, acaba que não consegue fazer. Eu digo pela minha experiência, né? Talvez tenha pessoas que consigam fazer, mas eu não. Se eu me privo demais, assim, acaba que eu saio e não quero mais voltar pra dieta e tal. Então, eu ali não sigo 100% certinho, talvez uns 80% certinho. E eu me sinto muito bem, assim, eu não fico com fome. Antes eu ficava com muita fome porque eu achava que eu não poderia comer, né, aquela quantidade de comida e tal. Então eu ficava ali meio com fome, e agora não, eu me sinto saciada, eu sinto que eu como uma variedade grande ali de alimentos. E é uma dieta, assim, que eu quero levar pra vida porque me faz muito bem, sabe? E os exercícios também. Os exercícios de força foi um pouco mais difícil porque não era algo da minha rotina. Diferente, por exemplo, da bike, né, que eu sempre fui de bike aí para os lugares. O exercício localizado já não era algo que fazia parte da minha rotina. Então foi um pouco difícil encaixar isso. Mas aos pouquinhos eu tô conseguindo e tem dado tudo certo. E é isso, gente, assim, e os horários de dormir, eu durmo às 10 horas, acordo 6:30 da manhã, às vezes 7, nada perfeito, mas tenho um bom sono também, eu tenho um sono, assim, de bastante qualidade, eu deito na cama e durmo, e é isso, não sei se eu sanei todas as dúvidas, mas essa é a minha forma aí de alimentação, de tentar seguir uma rotina. Não é muito fácil, confesso que não é fácil, mas também não é impossível. A gente pode tentar e pode ir conseguindo aí aos pouquinhos que dá tudo certo. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, me pergunta que eu respondo. E é isso, gente. Um beijo.